algo aqui dentro para falar sobre a mulher, né? Sobre a nossa importância como mulher, a nossa individualidade, a nossa intimidade. E é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir ser tão clara do que tá passando aqui dentro, porque é um turbilhão de informações, como foi agora, recentemente, eu não tive tempo de clarear, mas eu vou falar com o coração aqui hoje, tá? E vocês podem comentar o que vocês acharem aqui do que a gente trouxer, certo? Mas nós mulheres temos um valor e uma grande importância, não só dentro da família, como numa sociedade. As mulheres, ela foi planejada, né? Elas foram planejadas por Deus. Deus, se quisesse que existisse apenas um ser importante, ele teria feito apenas o homem, mas ele fez o homem e fez a mulher. Ele não fez só o homem. Então nós somos importantes tanto quanto os homens, assim como os homens são importantes tanto quanto nós. Um coexiste com o outro, ou seja, um não é nada sem o outro. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Deus, quando fez o homem, fez a mulher, porque deles ele queria que se formassem famílias. Família é um projeto de Deus, e eu já falei isso aqui para vocês em outra live. Até mesmo porque eu usei, né, a analogia que eu fiz sobre Deus Pai, o Espírito Santo como papel da mãe, né, o consolador, o acolhedor, e Jesus, o papel do filho. Então, a família sempre foi um planejamento de Deus, sempre foi um plano de Deus. E hoje, nesses tempos atuais, é o ponto onde mais está sendo prejudicado, né? São as famílias. Por quê? Eles estão, a sociedade, e vamos falar espiritualmente, né? O inimigo, ele vem para matar, roubar, destruir a tua família, né? Ele quer impedir que o teu casamento prospere, ele quer impedir que a tua maternidade evolua, ele quer impedir que você, como mãe, consiga educar o seu filho no propósito para qual ele foi feito. Então nós precisamos estar muito atentas a isso. E qual é a grande reflexão de hoje? O quanto nós mulheres não paramos para reconhecer a nossa essência, para que a gente existe, qual é o nosso verdadeiro valor, o quanto a gente, muitas de nós, não se valoriza, não se ama, não se gosta, se sente impotente, se sente fracassada, se sente um peso, se sente inútil. E nós não somos nada disso. Nós somos planejamento, nós somos um plano de Deus, todas nós mulheres. E se você que está aqui hoje é mãe, você tem uma missão. Se você é mãe de uma menina, você tem duas missões, né? Uma de guiar a sua vida com excelência para que você seja usada por Deus, e a segunda missão é de ensinar a sua filha a fazer o mesmo. Mas nós, mulheres, a gente vive num piloto automático e a gente vai sendo taxada pela sociedade. Isso vem de anos e gerações e gerações e gerações, como se nós não pudéssemos pensar, como se nós não fôssemos inteligentes, como se nós não conseguíssemos ter consciência das coisas. Isso vem lá de trás, lá de trás. A gente já ganhou muita coisa, né? A gente vê aí as pessoas que são muito rígidas e rigorosas defendendo o feminismo, o feminismo, e elas têm conseguido abrir portas para nós mulheres. Mas ainda existe uma crença enraizada, e essa crença enraizada, ela acompanha a nossa vida. E quando a gente se torna mãe, a gente para de olhar para dentro. Pensa, um parto que ele não acontece do jeito que você gostaria, e a gente culpa o quê? Culpa o médico, culpa o hospital, culpa o amigo, culpa o pai, culpa o bebê. A gente não para olhar para dentro de nós. O que está acontecendo com o nosso corpo? O que eu bloqueei? Por que o meu filho não nasceu do jeito que eu gostaria? Por que o meu parto não foi do jeito que eu gostaria? A culpa foi do bebê? A culpa foi do médico? Ou não foi culpa de ninguém? Era para ter sido assim? Eu tentei, eu fiz de tudo? Gente, tudo tem um motivo, e esse motivo é originário sempre de uma célula emocional no nosso corpo. A maioria das mulheres que querem ter parto normal e não conseguem, seja porque o bebê está atravessado, seja porque ele não desceu, seja porque não dilatou, não importa, se é um desejo muito grande teu e você não conseguiu, um bloqueio existe no teu corpo. E eu sei disso porque eu fui prova disso. Eu quis muito um parto normal do meu primeiro filho. Eu planejei, eu me preparei para isso, mas eu não deixei que ele acontecesse. Porque eu tinha bloqueios que eu até então não conhecia, e eu conheci depois só. Eu acabei em 36 horas em trabalho de parto e fui para cesárea no nascimento do Pedro. E eu não sabia como eu estava me bloqueando. Todo o meu conhecimento e meu entendimento estava aqui, mas não estava
aqui, eu não me sentia, eu não me conhecia. E eu queria provar as coisas para mim mesmo, mas na verdade eu queria afirmar coisas lá da minha infância, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora para vocês, mas que fez todo sentido para que eu pudesse ter o meu parto normal do Davi, para que eu pudesse ressignificar isso, e o Davi veio de parto normal, como eu sempre quis, né? E aí vem a amamentação. Aí muitas mães não conseguem amamentar. E aí às vezes vem assim, meu filho não mamou, meu filho não consegue sugar, eu tenho pouco leite, meu filho não ganha peso. E a gente para de novo, né, e não olha pra dentro. É sempre, a gente escuta o pediatra, a gente escuta o marido, a gente escuta a avó, a gente olha pro bebê e fala por que você não quer, por que você não aceita, o que tá acontecendo, e a gente não olha pra dentro. E muitas vezes nós estamos feridas, nós estamos cansadas, nós estamos exaustas, nós estamos carregando o peso de uma vida inteira, de um casamento inteiro, de uma maternidade inteira nas costas. Nós estamos tentando ser aquilo que a gente nunca recebeu. Isso é um peso, é um fardo. Às vezes a pressão dos pais, né, propriamente dos avós mesmo, em cima da gente, né, tentando ajudar, mas que de uma certa forma não ajuda, compromete isso. Né? Então a mulher, ela não é ensinada a se validar. A criança tem dificuldade em pegar o peito, dá a mamadeira, resolve a situação. Ninguém para acolher essa mãe, para ajudá-la a se entender, olhar para dentro. Qual é a sua dor? Por que você está produzindo pouco leite? Por que seu filho está rejeitando o teu seio? Por que ele não consegue sugar, sendo que a criança somatiza tudo da mãe? Quem me segue por aqui já me viu falando, quem assistiu a palestra O Cérebro Infantil me ouviu falando sobre isso. Nós temos fusão emocional com os nossos filhos, eles foram gerados aqui. E ainda que não sejam gerados, ainda que você adote um bebezinho, quando ele vem para você, existe uma simbiose que vai sendo formada a partir do contato, do cuidado, do amor, do cheiro, do toque. E aí isso vai permitindo que você entre em fusão emocional com essa criança, porque a criança precisa de você para se desenvolver. Ela ainda não tem o raciocínio, ela não tem a consciência. Ela é puramente emocional e ela se finca, gruda, cria raízes nas suas emoções, para que ela consiga ter base sólida para se desenvolver. Mas a gente não para olhar. Eu não sei por que meu filho não amamenta, não consigo amamentar, não consigo fazer ele dormir, ele não dorme. Meu filho acorda várias vezes à noite, eu não sei por quê. O problema está na criança. Aí vem uma avó, vem um pai e fala, mas você dá o peito toda hora, né? Mas deixa chorar. E ninguém para olhar aqui, como é que você está se sentindo mulher? Como é que você está se sentindo esposa? Como é que você está se sentindo mãe? Como é que você se sentiu filha? Qual é essa sensação? Tá sobrecarregada? Não tá? Tá vivendo a tua essência? Não tá? Tua criança só tá manifestando aquilo que você já viveu. Existem crianças que são tão apegadas aos pais quando bebês, que não conseguem sair do colo da mãe, que mama toda hora, que fica grudada toda hora, e essa mãe se sente exausta, e essa mãe não aguenta mais, e essa mãe tá nervosa, mas quando, na verdade, essa criança, ela é reflexo de uma carência que a mãe tem, porque a mãe se sente sobrecarregada e sozinha e abandonada. E a filha ou o filho quer o quê? Nutrir essa mãe, porque tem fusão emocional. Então é como se o bebê dissesse pra mãe, eu tô sempre aqui, mãe, você não tá sozinha, eu tô com você, estamos juntos. E esse bebê vai ficar cada vez mais grudado com essa mãe. E essa mãe vai achar que o problema é o bebê, que o problema é ela. Por quê? Porque nem ela tem consciência que ela tá carregando tudo nas costas sozinha. Porque eu aguento, porque eu dou conta, porque eu não preciso de ninguém, porque eu não preciso do meu marido, eu não preciso da minha mãe, não preciso de ninguém. E aí esse bebê sente o quê? O seu abandono que você tá negligenciando. Que na verdade você se sente sozinha, se sente abandonada. E teu bebê sente isso. E aí ele quer você. Eu passei por isso, gente. Meu Pedro, ele não saía do meu colo. Ele dormia 20 minutos, 30 minutos no carrinho. E eu ficava, meu Deus do céu, essa criança não me deixa fazer xixi. Foi aí que comecei todo o meu trabalho interno. Eu me sentia muito sozinha, porque eu não tive apoio de família. Eu queria o apoio da minha família, não só do pai do meu filho. E eu não tive. E eu me sentia muito sozinha, mas eu era durona, não preciso de ninguém, eu dou conta, eu sei fazer, eu sei ser mãe. Casca, por dentro, estava ferida e meu filho sentiu, ele queria estar comigo, porque ele queria cuidar de mim. E eu não conseguia entender isso porque eu não olhava para dentro, eu vivia um estereótipo. E a maioria de nós, mulheres, fazemos isso quando a gente se torna mãe. Aí o bebê cresce, aí fica a sociedade toda falando, você precisa tirar ele do peito.
Tem que dar comida, essa criança não come. 5 meses meu filho já comia frutinha, mas você sente que você não tá com vontade de dar comida. Você não quer entrar com a alimentação. Mas a sociedade diz, os pediatras dizem, todo mundo diz, e aí você faz o quê? Ouve todo mundo e para de olhar você. Às vezes teu filho não tá pronto para uma introdução alimentar. E às vezes ele entra numa introdução alimentar de uma forma tão grosseira e nega todo tipo de alimento, isso te constrange, te frustra. E você se sente pior ainda como mãe, porque não deu ouvidos ao que você sentiu, deu ouvido aos outros. Sabe quando as crianças começam a comer e aí vem sempre alguém, né, de fora, um terceiro, e fala, não pode dar o peito. Ó, se você ficar dando peito, não vai comer. Eu passei por isso também. O Pedro comia muito pouco e depois ele comia um pouquinho, ele já queria tetê. Ele falava, tetê mamãe, tetê mamãe. E eu colocava ele no peito. E aí as pessoas à minha volta falavam, para com isso, é por isso que ele não come, porque você fica dando peito. Ele queria o peito, ele me queria, ele precisava dessa nutrição e desse vínculo. Graças a Deus que eu não negligenciei isso, porque eu já estava num processo nessa época. Quando ele tinha 9 meses, eu já estava num processo de estudo. E eu neguei todo mundo e eu vi o meu coração. Meu filho comia, mas ele amamentava. Eu amamentava. Ele comia, mas ele vinha pro meu seio. Era aqui que ele se acalmava. E era aqui que a gente se conectava. E a nossa fusão, de fato, foi reconhecida. Porque existia, ela já existia. Mas foi reconhecida e não parou mais. A gente precisa parar para olhar para dentro, tá? E assim, parar de ouvir os palpites, porque a gente precisa se reconhecer. Gabi, como que eu paro de dar importância para o que estão dizendo? Olhe para você, quem é você como mãe? O quanto você se gosta como mãe, se reconhece. Gente, a gente não para mesmo para prestar tanta atenção na gente, que nós não sabemos nem como funciona o nosso corpo. A mulher, ela menstrua. E a cor do sangue e a quantidade de sangue reflete as tuas necessidades e carências emocionais. Mas a gente usa um absorvente que a gente nem vê o fluxo, a gente nem vê quanto que saiu, a gente nem vê a cor daquilo. A gente tem nojo muitas vezes do nosso próprio sangue. O nosso sangue que sai de dentro da gente é sangue de vida, é purificação. E a gente não reconhece isso, às vezes a gente olha para aquilo como nojo. A gente está negando a nossa própria essência. Isso mudou em mim desde que eu parei de usar absorvente, comecei a usar coletor menstrual. Para quem não conhece, depois digita lá no Google coletor menstrual que vocês vão entender. É um processo de reconstrução de dentro para fora. Se conhecer. Meu filho está se comportando mal. Reflexo, às vezes, do meu estresse, da minha sobrecarga, da minha falta de vontade de estar em casa, da minha falta de vontade de estar com os meus filhos. E por que eu estou assim? Aí vem culpa, né? Estou me sentindo culpada porque o meu filho é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, mas eu não consigo ficar com ele. Culpa. Por quê? Porque não para olhar para dentro. Por que você não consegue ficar com o seu filho? O que você tem carregado nas costas? O que você está fingindo ser que você não é? E por que demonstrar esse orgulho todo e essa rocha toda? O que isso está trazendo de bom para tua vida? Mostre vulnerabilidade, converse com o teu marido, fale, eu tô exausto, eu tô cansada, eu preciso de cuidado. Uma maternidade, para ela ser bem sucedida, ela não precisa do pai atuante com o bebê, ela precisa do pai atuante com a mãe. O pai precisa acolher a mãe, proteger a mãe, cuidar da mãe, ser base para a mãe. Se o pai sustentar a mãe sustenta o bebê. E para isso a gente tem que parar com o orgulho de dizer assim, ele não ajuda, então também não preciso dele. Deixa que eu levo brincar, deixa que eu levo passear, deixa que eu faço. Para, gente. Para, deixa que eu faço. Você tá fazendo. Só que sua criança está somatizando, sua criança está sentindo o teu cansaço, o teu estresse, o teu abandono pelo teu marido. Tá valendo a pena? Não tá. Então fala com o teu marido. Escuta aqui, você tá cansado? Eu também tô. Esse filho é teu tanto quanto o meu. Ele quer você tanto quanto a mim. Eu preciso de você. Eu preciso de um tempo. Eu sou mulher antes de ser mãe. Eu sou amiga. Eu fui amiga, eu fui filha antes de ser mãe. Eu tenho necessidades assim como você. E essa educação dos nossos filhos depende de nós dois, não depende só de mim. Ah, mas ele não fica comigo, mas se você cuidar de mim, eu cuido dele. E juntos somos uma família, projeto de Deus. Mas para isso precisamos olhar aqui para dentro.
Qual é a necessidade que os nossos maridos estão negligenciando em nós, a nossa família, o nosso chefe, o trabalho, os amigos. Se reconheça, se valorize, se ame. Do que você gosta? O que te faz feliz? O que te move? Por que é tão difícil às vezes para você cuidar de você mesma? Por que às vezes muitas mães se culpam de estar no salão, de estar numa academia e deixar os filhos em casa? Que tipo de mãe você acha que você é? O quanto você gosta da maternidade que você exerce? Qual o teu papel em casa? Sabe, gente? É ser sincero com a gente mesmo, é ser sincero com as pessoas que moram com a gente. É ser sincero com o nosso marido, é ser sincero com o nosso filho. E principalmente com a gente. A gente não para olhar, a gente vai vivendo uma vida assim, ó, achando que a responsabilidade deve ser toda nossa. E muitas mulheres reclamam que os maridos não ajudam, que a carga é sempre da esposa. Tem até uma pessoa que eu atendo, né, que a gente está trabalhando isso e graças a Deus muita coisa já mudou na vida dela, mas que ela sente que se ela parar de trabalhar, a família vai sofrer financeiramente porque o marido é um sonhador e ele, de certa forma, não tem um sustento fixo para a família e isso traz uma insegurança. Mas até nisso nós somos responsáveis, porque enquanto a gente assumir as rédeas da nossa família, com medo do nosso marido não conseguir ser essa base, esse alicerce, a gente vai impedir eles de serem. Porque os homens, eles têm capacidade de correr atrás. Eles vão, alguns são mais lentos, alguns sonham mais, alguns são mais Fantástico Mundo de Bob, mas eles têm, tá dentro deles, foi Deus que deu isso pra eles. Desde Adão e Eva, a mulher era o sangramento, a menstruação, a dor do parto, o homem era o trabalho árduo para conquistar, para proteger, para nutrir a família. Então o homem, ele tem competência para isso, mas a gente precisa dar espaço para eles, a gente precisa deixar eles, a gente precisa viver a dor de não ter para que eles se movam a terem. Claro, tô falando aqui muito genericamente, às vezes é fácil falar, né? Ai, Gabi, mas é fácil falar, vou largar meu trabalho, aí vou passar necessidade e meu marido não arranja nada. Cadê tua fé? Cadê tua oração? Cadê teu joelho dobrado? Cadê tua conversa com teu marido? Cadê você se reconhecer e falar pra ele, eu tô exausta, eu me culpo de trabalhar fora e deixar meus filhos. Eu tô exausta do meu trabalho, eu vou trabalhar porque ele é importante, porque ele me dá dinheiro. Porque ele sustenta a nossa família. Mas eu tô dividida, porque a parte mais importante da minha vida eu tenho negligenciado, que são os meus filhos, que é a minha família. Quanto você se abre, fala, expõe, vulnerável, sem condenação, sem julgamento e diz como é que nós vamos resolver isso? Quanto você confia que Deus vai prosperar na tua vida diante disso? E eu tô falando a questão financeira, gente, mas existem tantas outras, a questão mesmo da paternidade. Muitas mulheres reclamam que os pais não são atuantes, que os pais não ajudam, que os pais não colaboram, mas essas mulheres estão todas aqui, ó, controlando, protegendo e fazendo. Ele não faz, eu faço. Orgulho. E o orgulho não vai fazer teu marido mudar, não vai fazer ele ser pai do teu filho. E não vai fazer tua vida melhorar, porque a sobrecarga está sendo somatizada pela tua criança, que reage no comportamento negativo. Ou no seu bebê, que reage na falta de apetite, na falta de sono. Então é importante a gente olhar para dentro, tá? Aprender a se reconhecer, aprender a dar valor em quem nós somos. A gente tem que se gostar. A gente tem que entender o nosso corpo. Por que eu tenho tanta dor de cabeça? Por que eu tenho tanta dor nas costas? Por que meu ciclo menstrual ele atrasa, ele não é certinho? Por que eu menstruo pouco demais? Por que eu menstruo muito demais? Tudo isso tem resposta de fundo emocional. Tudo isso tem um porquê, tem um motivo. Se conheça por dentro. Quebre esse orgulho. A Bíblia é clara e Deus fala, né? Os orgulhosos entristecem o coração de Deus. Porque o orgulho não traz nada para nossa vida de bom. O orgulho deixa a gente casca, rígido, insensível e a gente vai somatizando, porque aparentemente nós damos conta. Aparentemente, aqui dentro a gente está se destruindo. E os nossos filhos estão aprendendo com você a como eles encaram a vida. E, principalmente, aprendendo com você qual é o modelo de família que eles vão querer construir. Então, não é só a tua responsabilidade, é também do teu companheiro. Mas hoje eu tô falando pra mulher. Falem, sem ferir. A gente precisa aprender a ter uma comunicação não violenta. A gente precisa aprender a falar sem julgar, sem condenar, mas falar da gente. Eu estou me sentindo. Quando você faz assim, eu me sinto.
A minha necessidade e eu não estou tendo ela. Eu preciso que você faça isso para que eu me sinta assim. Se ele vai fazer, se a sua mãe vai fazer, se seu chefe vai fazer, é outros 500. Mas você tem que aprender a falar, porque aí você se conhece. E aí tudo muda à sua volta. Se reconheça. Inclusive quando você discute, por que você ficou chateada? Qual é a necessidade negligenciada? Certo, gente? Chega de vitimismo em relação às mulheres, chega de achar que a gente não é capaz, chega de achar que a gente sempre erra, chega de culpa nas nossas costas. Nós temos um papel fundamental. Fundamental. Olha só, Deus poderia ter mandado Jesus do jeito que ele quisesse. Ele é Deus, mas ele escolheu uma mulher para ser mãe de Jesus. Ele escolheu uma mulher para parir, para que Jesus viesse ao mundo como nós viemos. E ele escolheu uma mulher digna, com fé, que sempre estava com os olhos voltados lá em cima, temente, para fazer esse papel aqui na terra. E nós também podemos ser essa mulher digna, com fé, que não se ridiculariza, que não se minoriza, que não se invalida, mas que se reconhece, se ama, se gosta, se cuida, se prioriza e, consequentemente, trabalhar isso na nossa questão familiar e melhorar o nosso relacionamento como família, ok? Então, meu recado para hoje é: se amem, se conheçam, se valorizem, parem para pensar no que vocês gostam de fazer que vocês não estão fazendo. Coloquem data para começar a fazer. Como você anda se sentindo no seu dia a dia? Com quem você vai compartilhar isso? O que você vai fazer para resolver? O que você tem tratado com orgulho na tua vida que não está te trazendo resultados positivos? E decida agir. Quanto você ora pela tua família? Quanto você ora pelo teu marido? Quanto você ora por você? O quanto você cuida da sua espiritualidade, não só do seu físico e nem só da sua mente. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar do corpo, da mente e do nosso espírito. Cuidem de vocês e vocês estarão cuidando dos seus filhos. Ok, gente? E é isso. Milena colocou: fiz odontologia para poder fazer minha agenda e ficar com meu filho. Não consegui. Todas as pessoas da minha família me atacaram para eu trabalhar como todo mundo. Depois de 18 anos consegui. Se a gente aprender a identificar quem somos, os ataques não vão nos atingir. É como se a gente estivesse blindado da armadura de Deus. Então a gente precisa reconhecer o nosso valor. Validar os ataques para ter compaixão por quem atacou, mas sem que aquilo defina quem você é. Ok? Um beijo grande pra vocês. Ótimo final de semana, cheio de luz. Vou fazer um coraçãozinho aqui. Vamos tirar uma selfie. Tirem aí pra mim, depois me marquem. E coloquem assim, ó: somos mulheres e somos capazes. Hashtag somos mulheres e somos capazes. Ok? Um beijo grande pra vocês, ótimo final de semana, cheio da presença de Deus, muita conexão por aí. A gente se vê na segunda-feira de novo. Beijo!